E para o debate de hoje são nossos convidados. O jurista Ives Gandra Martins, professor emérito da Faculdade Mackenzie, e também o jurista Rui Celso Reale Fragoso. Participa o jornalista Mauro Chaves, comentarista do Jornal da Gazeta. Muito boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui, por aceitar o nosso convite. Bom, eu quero começar exatamente com a questão que foi colocada logo de início, que é o fato do Supremo Tribunal Federal ter chamado a atenção nos últimos tempos, não exatamente pela eficiência, pela agilidade ou por sentenças que possam ter causado assim exclamações de admiração. Ao contrário, nos exemplos que eu dei, declarações que chocaram, debates e discussões que chegam quase a um chamado desforço físico e comportamentos, né? Naquele cenário que parecem ser incompatíveis com a liturgia do cargo. Aí entra a indagação. Está havendo alguma coisa de errado lá no tribunal, excesso? E o que é que isso pode causar para a credibilidade da justiça? Olha, eu tenho a impressão, Maria Lídia, que eu sustento no Supremo Tribunal Federal desde a década de 60. São quase 50 anos de vida e entendo que hoje o Supremo está composto, como sempre ocorreu, com grandes juristas. Mas eu tenho uma posição que já disse aos próprios ministros do Supremo, que a TV Justiça tirou um pouco aquela formalidade, aquela liturgia do cargo. Hoje as questões com menos transcendência, muitas vezes todos os ministros estão obrigados a se manifestar. Conversando com antigos ministros, muitos deles entendem que a TV Justiça, que permitiu que todos vissem os debates, tirou um pouco daquilo que representaria a dignidade do próprio cargo. Eu entendo que, entretanto, quer dizer, na essência, eles têm cumprido bem a sua função. Mas há um dado, Maria Lídia, que me preocupa, e isso também tenho dito aos mais importantes ministros da Suprema Corte, que está havendo um protagonismo do Supremo Tribunal Federal de se transformar de legislador negativo, que ele sempre foi, no sentido de fazer com que a Constituição fosse cumprida, num legislador positivo, substituindo o Congresso Nacional. Essa é a razão pela qual este, a meu ver, é o grande tema que terá que ser colocado para discussão nos próximos anos. Bom, doutor Ives colocou aqui tantos aspectos que nós vamos precisar debater e desenvolver. E essa questão da TV Justiça, da exposição, é interessante na medida que o doutor Ives falava, eu fiquei com a impressão que o fato dos ministros, dos magistrados saberem que eles estão sendo transmitidos, aquela sessão está sendo transmitida, que eles até para o Brasil inteiro, que eles pudessem aí se preocupar com a performance, ter um efeito contrário, gerou um efeito contrário. O que foi? Fogueira das vaidades? Eu acho primeiro positivo a transparência do tribunal, até a inovação do Supremo Tribunal Federal. Mas não encontra em outros países sessões de julgamento pela televisão. O Ives vai se recordar, nós uma vez recebemos a primeira mulher que chegou à Suprema Corte na história dos Estados Unidos, a Sandra Day O'Connor. Nós jantamos juntos. Ela contava dos debates, das brigas que ocorriam entre os ministros, mas que os julgamentos depois eram sintetizados e ninguém sabia absolutamente nada. No Brasil, nós estamos pagando o preço dessa transparência em razão de levar ao conhecimento do público o debate. Eu acho positivo a veiculação pela televisão. Agora quando fala pagar o preço, né, tem uma conotação de que seria negativo, que isso tem um custo. Pois é, aquilo que, veja só, você, Maria Lídia, não pense que em outros tribunais não ocorram discussões e brigas como ocorrem, como essas que ocorreram no Supremo Tribunal Federal. Mas no nível que nós já vimos, que tem acontecido? Que sim, não tenha dúvida. Ocorrem isso em outros tribunais, o que não há divulgação. Agora, não há dúvida nenhuma que pelo fato da transmissão deveria haver uma postura, aquilo que eles falaram, da liturgia do cargo, mais adequada para evitar essa exposição que foi excessiva. Bem, eu acho, primeira coisa, a TV Justiça, eu acho um grande avanço, essa transparência é muito importante para que a população
conheça um pouco o judiciário e diminua um pouco a chamada caixa preta da justiça. O professor Ives disse que atribuiu até, de um certo modo, essa exposição pela TV Justiça a esses problemas que você levantou no início. Acontece que o doutor Ives sabe muito bem que ele frequenta há 50 anos. Eu queria até fazer uma pergunta também, se essa falta de nível nas discussões, quer dizer, em termos claros, essa baixaria, que é aquilo realmente que você na abertura se referiu, e que tem chocado a opinião pública, como é que realmente a instância mais importante de justiça do país, as pessoas se comportam desse jeito, porque houve xingamentos reais, quer dizer, aquela coisa de uma agressividade que às vezes até nem no Congresso você vê, não é? Então, ele conhece bem, eu gosto de perguntar, isso não existia antes, doutor Ives, de haver a televisão, mas antes de ele responder, eu queria só fazer algumas observações até sobre isso. Quer dizer, há um certo exibicionismo, sim, que a gente percebe que há um estímulo de você falar. Agora, há diferenças entre os ministros, alguns que falam de forma mais sedutora, alguns que tentam falar de uma forma assim, mais pensando nas câmeras, e tem outros que não. Uma coisa, por exemplo, até sem querer, apesar da competência do voto do presidente Gilmar Mendes sobre o Batiste, ele corrigia, quer dizer, corrigia o voto dele no ato, quer dizer, não leu antes, né? Leu até muito mal.